Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos tentar trabalhar essa semana, né? Por conta do meu isolamento, alguns cálculos de transformações gasosas. Então, na nossa aula presencial, a gente viu, né? Os três tipos de transformações gasosas: as isobáricas, pressão constante da variável, a isovolumétrica, que é o volume constante, e a isotérmica, que é a transformação de temperatura constante. Então, a gente viu que existem três tipos: isovolumétrica, isobárica e isotérmica. Agora, a gente vai realizar algumas atividades para tentar compreender como ocorrem as transformações gasosas quando pelo menos uma da variável está se mantendo constante. Então, vamos trabalhar as próprias atividades que o livro nos traz para nós compreender essas transformações gasosas. Acompanhe aqui comigo, então. O exercício 5, então, da página 19, ele diz o seguinte, ó. Um cilindro fechado, dotado de um embolo que pode se deslocar sem atrito, contém inicialmente um gás nitrogênio ocupando um volume igual a 180 centímetros cúbicos. Ou seja, gente, esse 180 ele é o meu volume 1. Lá da minha fórmula que eu aprendi lá em sala de aula, ó. Volume 1 é dividido por temperatura 1, que é igual ao meu volume 2 dividido pela minha temperatura 2, que a gente viu isso, que acontece com as transformações isobáricas, quando a pressão ela está constante. Então, vamos lá. Continuando aqui, o volume inicial de 180 centímetros sobre uma pressão Pascal de 150 mil, né? E de uma pressão de uma temperatura 27 graus Celsius. É o que o enunciado está trazendo aqui para mim. Então, olha só, gente. Aí, na letra A, ela pede assim, ó. A que temperatura em graus Celsius o gás deve ser elevado para que seu volume reduza para 120 centímetros cúbicos, mantendo-se a pressão constante? Gente, então aqui tá falando que a pressão está constante, que a pressão vai manter em 150 mil PA. Então, é para mim calcular a temperatura 2, porque a temperatura 1 eu tenho que é 27 graus. E tá pedindo para mim calcular a temperatura 2. Então, a gente vai fazer esse cálculo agora. Então, para mim calcular, então, a pressão quando ela está constante, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Volume é dividido por temperatura 1, volume 1 dividido por temperatura 1, que é igual a volume 2 dividido por temperatura 2. Quem acompanhou as nossas duas primeiras aulas, lembra dessas fórmulas que eu passei no quadro, tá? Então, vamos lá, gente. Eu já tirei os dados aqui. Observem aqui comigo, ó. Lá dizia que era 27 graus a temperatura 1. Só que para mim trabalhar transformações gasosas, gente, a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, eu tenho que passar a temperatura Celsius para Kelvin. Muito simples. É só eu pegar o valor 27 mais 273, que deu, então, 300 Kelvin. O volume 2 eu ganhei aqui no enunciado, né? 120 centímetros cúbicos. Importante, gente, quando estiver acompanhando essa aula, estar com o livro aberto também. E agora, depois que tá na fórmula, é só a gente substituir os dados da fórmula pelos dados que eu tirei do meu problema. Para mim conseguir, então, responder a questão A, que tá pedindo, então, a que temperatura o gás deve ser elevado para que o volume fique em 120 centímetros cúbicos. Então, vamos jogar na fórmula para ver como fica? Então, olha só, gente. O V1 é 180, né, que é o meu volume inicial, dividido pela minha temperatura T1, que é a minha temperatura inicial, que é 300, porque eu passei para Kelvin. É igual ao meu volume 2. Quanto que é meu volume 2? 120. Dividido por T2, porque é o que tá pedindo. Tá pedindo para mim qual é a temperatura que vai se elevar nesse caso. Então, já coloquei na fórmula. Como que eu resolvo isso, prof. Andréia? Eu faço simplesmente regrinha de 3.
esse vezes esse e esse vezes esse. Então, eu vou pegar o 180 vezes o T2 e o 300 vezes o 120. Logo, então, né? 180 vezes T2, não consigo, então, multiplicar um número por uma letra, né? Que é igual a 300 vezes 120. Então, 300 vezes 120, 36 mil. O 180 que está multiplicando aqui passa para o outro lado dividindo. 36 mil dividido por 180 vai ter uma temperatura 2 de 200 Kelvin. Então, voltando lá na questão agora, gente. Aqui temperatura, né? Em graus Celsius, o gás deve ser elevado para que seu volume se reduza para 120. Então, para que o volume chegue a 120, a temperatura precisa abaixar para 200 Kelvin. Ou seja, né? Antes eu tinha uma temperatura inicial de 300 Kelvin. Para que o volume diminua para 120, eu vou precisar de uma temperatura de 200 Kelvin. Ah, prof, aqui no enunciado ele está me pedindo em graus Celsius. Simplesmente é só eu pegar o 300 e pegar menos 200 kelvins menos 273. E eu vou saber a temperatura em graus Celsius. O que vai, então, né, formar menos 73 graus Celsius. Certo, pessoal? Então, vamos copiar esse exemplo no caderno, fazer essa atividade e depois resolver umas outras atividades sozinho para ver como vocês conseguem realizar, então, esses cálculos.